Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo junto ao pessoal do Projeto Educare, e nos foi enviado um conjunto de questões pela Rebeca a respeito de física, né? Eu selecionei algumas questões, na verdade são 6 questões, que envolvem o mesmo conteúdo, que é o conteúdo de velocidade escalar média. Tá? É um conteúdo, vamos dizer assim, é uma parte teórica simples, mas a gente tem que observar qual o ponto da questão que nos mostra que realmente é esse conceito que é o conceito pedido. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar o enunciado da primeira questão para fazer um pouco mais da teoria, ok? Então, eu peço paciência para vocês quanto à duração desse vídeo, ok? Então, vamos lá. Em uma determinada cidade, a malha metroviária foi concebida de modo que a distância entre duas estações consecutivas seja de 2,4 km. Em toda a sua extensão, a malha tem 16 estações e o tempo necessário para ir-se da primeira à última estação é de 30 minutos. Nessa malha metroviária, a velocidade média de um trem que se movimenta da primeira até a última estação é, em quilômetros horários, d. Então, vamos lá. A primeira coisa é a gente entender o conceito de velocidade média. Eu até gosto de colocar velocidade escalar média, mas vamos lá. O conceito de velocidade média qual que é? Bom, o conceito de velocidade média, a gente tem que lembrar que ela é uma grandeza relativa. Então, ela seria assim, né? Velocidade média igual a ΔS por ΔT. Lembrando que ΔS é o espaço percorrido ou a variação de espaço de um determinado móvel. Tá? Então vamos colocar mais como variação de espaço do que espaço percorrido. Variação de espaço. O que é que seria a variação de espaço? A posição final que o móvel atingiu, menos a posição de onde ele partiu, o tempo final ou o instante final em que ele conseguiu chegar na sua posição final, menos o instante relativo à posição de onde ele partiu. Ou seja, em outras palavras, espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Lembrando que a questão do t menos t0, essa questão desse denominador aqui, é o tempo que ele gastou para se deslocar de uma posição até a outra. Tá? Esse t menos t0 sempre vai ser positivo, né? Porque o instante posterior é sempre maior do que o instante anterior. Ok? Então, assim, o conceito de velocidade média é essa, e normalmente ele é colocado dentro do conteúdo da cinemática na física como sendo uma equação intimamente ligada com um movimento retilíneo e uniforme. Eu gostaria de dizer o seguinte: na verdade, o conceito de velocidade média ele é para qualquer movimento retilíneo, mesmo uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade média é um conceito que você pode calcular mesmo que a velocidade instantânea não seja constante. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Então, mesmo no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, eu posso calcular sim a velocidade média. Basta que eu faça o cálculo que está demonstrado nessa equação. Posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Não importando o que aconteceu no meio do movimento, certo? Então, o conceito de velocidade média, ela não tem a ver com as variações de velocidade que aconteceram ao longo do movimento. Portanto, sempre cabe para o movimento retilíneo uniforme e para o movimento retilíneo uniformemente variado. A única observação que eu faço é, no caso do movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade se mantém constante, a própria velocidade escalar é a velocidade média por esse fato, pela velocidade escalar se manter constante. Ok? Então, pessoal, o conceito que nós vamos usar em todas as questões desse vídeo é exatamente o conceito que está colocado aqui, é muito claro. Velocidade média é ΔS por ΔT. Qual é o nosso desafio, então? Retirar dos dados da questão qual o ΔS e qual o ΔT. Basicamente isso. E eu vou demonstrar isso nas equações, ok? Então, vamos lá. Nessa questão ele fala sobre estações metroviárias, né, estações de metrô. E ele coloca que são 16 estações. Então imagina o seguinte, eu vou colocar aqui uma linha reta. Imagina que a gente tem aqui uma linha reta.
tá? E que eu tenho 16 estações. Então eu vou botar pontinhos amarelos aqui como sendo cada estação. Ó. Primeira, segunda, terceira, por aí vai até chegar na 16ª. Imaginem o seguinte, entre a primeira e a segunda, o que ele comenta é que entre uma e outra eu tenho 2,4 quilômetros. E isso vai se suceder, né? Aqui mais 2,4 e tal. Se eu chegar aqui na 15ª, entre a 15ª e a 16ª, eu tenho mais 2,4 quilômetros. Ou seja, essa informação tem a ver com o ΔS. Então, qual seria o ΔS total entre a primeira e a última? Se a gente verificar, pessoal, tendo 16 estações, eu vou ter 15 espaços entre uma estação e a estação seguinte. Por exemplo, entre a primeira e a segunda, são 2 estações. Eu tenho 1 espaço. Entre a primeira e a terceira, eu tenho 2 espaços. Eu acho que isso fica claro aqui, né? Ó, entre a primeira e a terceira, eu tenho 2 espaços. Ou seja, entre a primeira e a 16ª, eu vou ter 15 vezes 2,4 quilômetros. Ok? E 15 vezes 2,4, isso me dá um ΔS total de 36 quilômetros. Então, essa malha metroviária tem 36 quilômetros. Ok? E ele diz o seguinte, ó. Em toda a sua extensão, a malha tem 16 estações e o tempo necessário para ir-se da primeira até a última são de 30 minutos. Então, o meu ΔT de 30 minutos. Bom, já colocando em quilômetros por hora, eu tenho que ter um ΔT em horas. E 30 minutos equivale a meia hora. E ele pergunta qual a velocidade, né? Qual a velocidade média. Bom, então vamos colocar na equação. Velocidade média é ΔS por ΔT. Isso aqui vai ficar 36 dividido por meio. 36 dividido por meio dá 72, já em quilômetros por hora. Então, é simples dessa forma, ok? Vamos partir sem custo para o segundo problema. Em novembro de 2005, o brasileiro Alexandre Ribeiro venceu o Campeonato Mundial de Ultraman, disputado na ilha de Kailua Kona, no Havaí. A prova foi composta por 10 km de natação, 421 km de ciclismo e 84 km de corrida. O tempo de Alexandre foi aproximadamente de 3 horas na natação, 14 horas no ciclismo e 7 horas na corrida. Portanto, a velocidade média aproximada do brasileiro no campeonato, ou seja, envolvendo todas as provas, foi em quilômetros por hora. Pois bem, então vamos lá. O que é que a gente tem que descobrir? A gente tem que descobrir novamente quem é o ΔS e quem é o ΔT. O ΔS, ele simplesmente vai ser a soma de tudo que ele percorreu em termos métricos nas 3 provas. Na prova de natação, na prova de ciclismo e na prova de corrida. Então, ó, foram 10 quilômetros na natação, foram 421 quilômetros no ciclismo, mais 84 quilômetros na corrida. O total disso, se você fizer a soma com calma, isso aqui vai dar 515 quilômetros. Esse é o nosso ΔS. E o ΔT? Ou seja, qual foi o tempo que ele gastou para percorrer os 515 quilômetros? Ora, foram 3 horas na natação, foram 14 horas no ciclismo e foram 7 horas na corrida. Se a gente somar aqui, 24 horas, quer dizer, o equivalente a um dia. Ora, se a gente quer a velocidade média, ΔS por ΔT, 515 dividido por 24, pessoal, isso aqui dá aproximadamente 21,46. Eu vou botar 21,5 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade média que esse atleta aí implementou aí durante o Ultraman, ok? Vocês estão vendo que é o mesmo conceito da primeira questão. Vamos em frente. Um alpinista ouviu o eco do seu grito 3 segundos após ter gritado. Sabendo-se que a velocidade do som no ar, naquele local, é de 340 metros por segundo, verificou-se que a distância entre ele e a montanha que lhe serviu de obstáculo era de... Aqui tem que ter um cuidado, tá? Então veja, qual é a situação que a gente tem? Pessoal, vamos me perdoar aí pelo desenho, tá? Então faz de conta que aqui é o alpinista, né? E aqui tem uma montanha.
beleza? O que é que ele fez? Ele gritou, ou seja, o grito dele foi nessa direção, bateu na montanha e retornou até ele. Quando a gente fala em 3 segundos, esse 3 segundos foi o tempo de ida e volta. Ele não é só o tempo de ida, ele é o tempo de ida e volta. Tá? Então, a gente tem como colocar o conceito de velocidade média aqui, mas lembrando de que se são tempos iguais, porque a velocidade permanece constante, ele leva 1,5 segundos na ida e 1,5 segundo, no singular, 1,5 segundo na volta. Portanto, a gente tem duas formas aqui, no mínimo, de resolver esse problema. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a questão e vou trazer esse desenho mais para cima aqui. A gente pode resolver de duas formas diferentes. A gente pode resolver da seguinte forma, que eu acho que é a mais simples. Vamos lá. Eu vou considerar a velocidade média, ele já dá 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. E o ΔT, eu vou considerar metade dos 3 segundos. Lembrando por quê? Os 3 segundos é ida e volta. Então, a ida tem que ser metade do 3 segundos, já que a velocidade é uma velocidade constante. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1,5. 1,5 é 3 sobre 2 segundo. Ok? Beleza, e aí o que é que a gente tem que calcular? A distância, porque ele coloca, verificou que a distância entre ele e a montanha, ou seja, o que ele está querendo é o ΔS. É isso que ele está buscando. Então, vamos para a equação. Velocidade média é ΔS por ΔT. Ora, se eu passar o ΔT para o outro lado, e ele vai passar executando a operação contrária, que ele está dividindo, ele passa multiplicando. Eu vou ter que a velocidade média vezes o ΔT. Assim eu teria que o ΔS seria velocidade média, 340, vezes o tempo, 3 sobre 2. Tá? Bom, 140 dividido por 2 é 170, 170 vezes 3, 510. Então o ΔS dá 510 metros, que é o que afasta esse alpinista, né, da montanha. Bom, eu tinha falado que existem duas maneiras diferentes de você fazer isso aí. Qual seria a outra maneira? A outra maneira seria eu trabalhar com o ΔT, ao invés de 3 sobre 2, ou seja, 1,5. Ao invés de trabalhar com 1,5, trabalhar com 3 mesmo, que ele já dá na questão. Só que o ΔS que eu obteria não seria um ΔS do homem até a montanha. Seria do homem até a montanha, mais da montanha até o homem. Seriam iguais, então seria 2 vezes ΔS. E aí eu ficaria com a equação assim, Vm de 340 metros por segundo, então deixa eu até colocar aqui, ó. 340 igual a 2 vezes ΔS dividido por 3. Se a gente fizesse essa conta, o resultado também daria 510 metros, ok? Por quê? Porque o movimento é ida e volta do eco, ok? Beleza, vamos em frente aqui. Essa outra questão é uma questão que trata sobre um paraquedista. Ele tem um enunciado grande, mas a resolução é muito curta. Quer ver? Ó? Ao saltar de um avião a 4 km de altura, um paraquedista tem, no início, a mesma sensação de frio na barriga que você sente quando desce a primeira rampa de uma montanha russa. Essa impressão se deve à atração gravitacional que imprime uma aceleração uniforme ao corpo do paraquedista. Mas, ao contrário do que se imagina, no salto o frio na barriga acaba antes que o paraquedas seja aberto. É que, em um determinado instante, a força de atração gravitacional é contrabalanceada pela força de resistência do ar e o corpo adquire uma velocidade constante de aproximadamente 200 km por hora. A partir desse momento, o paraquedista não tem mais a sensação de queda, mas sim de flutuação. No entanto, para chegar ao solo com segurança, é preciso reduzir ainda mais a velocidade. Ao abrir o velame, que é aquela parte, né, que parece uma bola, né, do paraquedas, aquela parte que realmente enfrenta a resistência do ar e desacelera a queda, a resistência do ar fica maior e a velocidade cai para cerca de 20 km por hora. Toda essa emoção da queda livre e da flutuação não é privilégio de quem pratica o paraquedismo como esporte. Essa é também uma especialidade dos profissionais militares de carreira, os PQDs que a gente chama, né? Os paraquedistas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são oficiais que passam por 4 anos de formação para depois receber treinamento nessa especialização, que será empregada em situações de combate e resgate. Então, nosso respeito aí aos militares. Bom,
Então, nessa questão eu não copiei o que é que ele pede, tá? Porque na verdade o original pede uma coisa e eu encontrei algumas versões na internet que pedem outras coisas. No original ele pede o seguinte, ele quer que a gente transforme os 20 km por hora, que estão aqui, em metros por segundo. Então o original é esse. Aí vamos fazer aqui uma conta, pessoal. Isso se chama você transformar uma unidade na outra, conversão entre unidades. Então ele diz assim, ó, 20 km por hora, e ele quer que a gente dê o equivalente disso a metro por segundo. Essa é a questão original, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Ó? Quando eu quero transformar de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1000. Por quê? Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então eu tenho que multiplicar por 1000. Ou seja, 20 vezes 1000. Ok? Essa é a primeira parte. Aqui, esse 20 eu posso considerar como sendo 20 sobre 1. Porque 20 sobre 1 dá 20. Ou seja, eu tenho que transformar 1 hora em segundos. A gente sabe que 1 hora em segundos são 3.600 segundos. Ora, se a gente for cortando primeiro os zeros aqui para facilitar um pouco a nossa conta, ó, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, a gente fica com uma conta mais razoável, mais simples de ser executada, que é 20 vezes 10 sobre 36. O que é que a gente decora? A gente decora que quando eu quero sair de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Por que eu divido? Pessoal, quem entende um pouquinho de fração sabe que essa fração de cima é a mesma que essa fração que eu vou desenhar aqui, ó. E quanto é que é 36 dividido por 10? 36 dividido por 10 é 3,6. Então eu estou pegando o 20 e dividindo por 3,6. E assim vira aquela decoreba, que é o 20 sobre 3,6. Tá? Agora, quanto que dá isso? Bom, então, se eu for fazer 20 dividido por 3,6, eu tenho que igualar o número de casas decimais, então já igualei, corto as vírgulas, e aí eu tenho o equivalente a 200 dividido por 36, mas vejam que a gente já tinha isso, ó, 200 dividido por 36. Bom, vai dar um 5 aqui de início, 5 vezes 36 dá 180, quando eu fizer o menos aqui, isso aqui vai dar 20. Aí eu tenho que colocar uma vírgula aqui, um zero aqui, vai dar um 5 de novo, vai dar 180. Vou subtrair, vai dar 20, vai dar 5 e vai ficar nisso. 5,5555. Então, o equivalente a 5,55 metros por segundo. Ok? Essa é a questão original. Como transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Ok? Basta dividir por 3,6. Ok? É simples assim. Ah, e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser sair de metro por segundo para quilômetro por hora? Multiplique por 3,6. Ok? Simples, não tem muita controvérsia. Vamos lá para mais uma questão. As comemorações dos 40 anos da chegada do homem à Lua trouxeram à baila o grande número de céticos, ou seja, aquelas pessoas que não acreditam, nessa conquista humana. Em um programa televisivo, um cientista informou que foram deixados na Lua espelhos refletores para que, da Terra, a medida da distância Terra-Lua pudesse ser realizada periodicamente e com boa precisão, pela medida do intervalo de tempo, ΔT, que um feixe de laser percorre o caminho de ida e volta, ida e volta, saída da Terra, chegada na Lua, volta da Lua para a Terra, ida e volta. Um grupo acompanhou uma medida realizada por um cientista, na qual ΔT igual a 2,5 segundos. O que é que já é muito importante eu ressaltar? Esse tempo ΔT de 2,5 segundos não é o tempo que o raio luminoso leva da Terra para a Lua. É ida e volta. Então isso aqui tem muito a ver com aquela questão que a gente resolveu sobre o eco. Tá? Considerando que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e desprezando os efeitos da rotação da Terra, calcule a distância Terra-Lua. Pessoal, é o mesmo conceito. Então vamos lá. Ó. A gente tem a velocidade média da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O meu vezes aqui pareceu com um menos. Isso sempre acontece. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O tempo que ele dá de 2,5 é o tempo de ida e volta.
mas eu vou usar 2,5 segundos. Só que o que nós vamos calcular através disso não é simplesmente a distância entre a Terra e a Lua. É 2 vezes essa distância entre a Terra e a Lua. Por quê? Porque o trajeto foi feito de ida e volta. ΔS na ida, mais ΔS na volta. Portanto, o que nós vamos calcular aqui é 2 vezes ΔS, ok? Nós vamos usar isso aqui. Então vai ficar assim, ó, velocidade média igual a 2 vezes ΔS dividido por ΔT. Ok? E, obviamente, 2 vezes ΔS é igual a Vm vezes ΔT. E ΔS, que é o que realmente interessa a gente, é Vm vezes ΔT dividido por 2. Pessoal, aí é só substituir as grandezas. Deixa eu dar só uma organizada aqui nesse cálculo. Trazer um pouquinho para cá, para ficar mais organizado. Beleza. Agora vamos ver se dá para a gente fazer aqui. Então vai ficar assim, ó, ΔS igual Vm, 3 vezes 10 à oitava. ΔT, 2,5. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, certo? Então eu vou colocar assim, ó, 5 sobre 2 vezes o 2 que já tem lá na equação, que é esse 2 aqui. Ok? Bom, isso aqui vai ficar como? Vai ficar assim. 5 vezes 3, 15, dividido por 4 vezes 10 à oitava. Bom, 15 dividido por 4, pessoal, vai dar 3,75. 3,75 vezes 10 à oitava. Isso aqui é em metros. Se a gente quiser em quilômetros, basta dividir por 1000. E a potência de 10 desce 3 unidades, porque 10 a terceira é 1000. Então isso aqui vai ficar 10 a quinta quilômetros. Então, ou você coloca a resposta 3,75 vezes 10 a oitava metros, ou 3,75 vezes 10 a quinta quilômetros, ok? Vamos lá. E é a última questão, tá bom? E me desculpem pela quantidade de tempo, pessoal, 22 minutos, mas é que eu queria tratar todos os exercícios que a Rebeca colocou para mim do mesmo conceito dentro de um mesmo vídeo, ao invés de estar dividindo o vídeo em várias partes. Então, me perdoem pelo comprimento desse vídeo, mas era o jeito eu colocar assim mesmo, tá bom? Vamos lá. Unesp, né? Nos últimos meses assistimos aos danos causados por terremotos. O epicentro de um terremoto é fonte de ondas mecânicas tridimensionais que se propagam sobre a superfície terrestre. Essas ondas são de 2 tipos, longitudinais e transversais. As ondas longitudinais viajam mais rápido que as transversais e, por atingirem as estações sismográficas primeiro, são também chamadas de ondas primárias, ondas P. As transversais são chamadas de ondas secundárias, ondas S. A distância entre a estação sismográfica e o epicentro do terremoto pode ser determinado pelo registro no sismógrafo do intervalo de tempo decorrido entre a chegada da onda P, primária, e a chegada da onda S, secundária. Considere uma situação hipotética extremamente simplificada, na qual, do epicentro de um terremoto na Terra, são enviadas 2 ondas, uma transversal, que viaja com a velocidade de aproximadamente 4 km por segundo, e outra longitudinal, que viaja a uma velocidade de aproximadamente 6 km por segundo. Veja que a longitudinal é mais rápida, né? Supondo que a estação sismográfica mais próxima do epicentro esteja situada a 1.200 km deste, qual a diferença de tempo transcorrido entre a chegada das 2 ondas no sismógrafo? Então vamos pegar aqui os dados que a gente tem. Tanto para a onda P quanto para a onda S, o ΔS que elas vão percorrer é de 1.200 km. Agora, para a onda P, então vamos lá. A onda P, lembre, a onda P ela é a onda mais rápida, né? Ou seja, a velocidade média é de 6 km por segundo. Se a gente colocar na equação Vm igual a ΔS por ΔT, e a gente está querendo descobrir o ΔT, a gente vai ter que ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade média, ok? Então vamos fazer isso. ΔT é igual a 1.200 dividido por 6. Isso aqui vai dar 200 segundos. Ou seja, a onda mais rápida leva 200 segundos para ir do epicentro até a estação mais próxima. Agora vamos para a onda secundária.
Na onda secundária, a gente tem que a velocidade dela é de 4 km por segundo. Fazendo o mesmo cálculo, o ΔT para ela seria ΔS, 1.200, dividido por 4, que vai dar 300 segundos. Ó. Tá vendo? Ela leva mais tempo porque ela é mais lenta. Okay? O que ele pede é a diferença entre os dois. Ora, pessoal, fica muito claro que a diferença entre 300 segundos e 200 segundos, né, vai dar 100 segundos. Ou seja, a onda mais rápida chega 100 segundos antes da onda mais lenta. Ok? Pessoal, e era só isso. Ó. Terminamos aqui o nosso vídeo. Peço desculpa novamente pelo comprimento do vídeo aí de 25 minutos, mas era necessário que eu não quebrasse a sequência didática aqui dessas questões, porque se tratam do mesmo aparato teórico, que é o cálculo da velocidade média. Desde já, muito obrigado. Desculpa novamente pelo tempo aí que foi levado para fazer o vídeo, mas a iniciativa aqui é a melhor possível, tá bom? Um abraço a todos.